possa compartilhar depois com o Festival Raiz e colocar isso também nos canais normais deles, não é? Muito bem. Então, eu estava dizendo que recebi esses convites e comecei a desenvolver esse material para a oficina, e estou vendo que ele vai ser um material que eu vou poder utilizar também em outras interações. Duas coisas que eu gostaria de começar a falar. O ego, ele é extremamente ardiloso. Então, quando a gente percebe, e o ego percebe que a gente vai desmascarar alguma coisa, ele tem mecanismos de defesa. Um deles é a negação. Então, como é que eu combato isso nessa oficina? Com muita informação. Então, eu vou compartilhar com vocês. Deu até um número cabalístico, deu 34 slides. 3 e 4, 7. Eu achei extremamente significativo. Mas eu vou começar, então, para a gente não demorar mais, já são 10 e 9. Vou compartilhar a tela. Muito bom. Então, estamos aí com o nosso encontro de hoje, para a gente falar sobre o medo, uma conversa para entender um pouco mais sobre os nossos medos e como nos colocar em movimento a partir deles. Num primeiro momento, eu quero dar as boas-vindas a todos e, ao mesmo tempo, começar a provocar reflexões. Qual é a importância do encontro de hoje? O que é que nós ganhamos com ele? E se a gente sair daqui melhor do que a gente chega, qual é o valor para cada um de nós? Então, esse é o meu propósito, que a gente possa sair dessa conversa, desse encontro de hoje, melhor do que a gente chegou. Eu vou ter que dar umas paradinhas para ir admitindo as pessoas que vão chegando. Então, a minha primeira proposta seria reuni-los em salas separadas para conversar alguns minutinhos. Por que você está aqui e qual o seu maior medo? Vamos ver aqui quantos nós estamos. É que ainda as pessoas estão chegando, né? Então, vamos fazer um break rápido aqui, só para admitir as pessoas. Muito bem. Não sei se vai justificar fazer em salas separadas, nós estamos em 8 pessoas. Quem sabe a gente possa... Mas está chegando mais gente ainda. Então, ó. Oi, Ana, bem-vinda. Oi, bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Então, eu tinha começado e tinha proposto que a gente fizesse uma conversa. Por que você está aqui? E qual é o seu maior medo? Então, eu ia dividir vocês em salas separadas, nós estamos com 8 pessoas. Eu vou dividir mesmo assim em duplas, tá bom? Pode ser? Ok, então, deixa eu só preparar as salas. Quatro salas. E nós vamos ter 4 minutinhos de conversa. Por que você está aqui e qual o seu maior medo? Só isso, tá bom? Até já.
Bom, acho que estamos todos de volta. Então, vamos continuar. Então, eu estava reunindo por que você está aqui e qual o seu maior medo. Você conversou, provavelmente, com alguém da sua dupla, e vai ficar entre você e essa pessoa da sua dupla, tá bom? Como é que eu preparei? Eu já disse isso, mas chegaram algumas pessoas novas, então é assim. O ego é muito ardiloso, e quando ele percebe que a gente está começando a romper alguma camada, o que ele faz? Ele vai para mecanismo de defesa, ele nega. Como é que a gente nega? Bloqueando. Bloqueio a escuta, bloqueio o que eu vejo. Então, eu preparei essa oficina, ela tem muita informação. Ela vai decorrer, eu vou apresentando slides, vou lendo slides e vou fazendo pausas para conversar. E no final nós vamos ter uma outra conversa. Então, eu vou me permitir continuar agora compartilhando a tela de onde a gente parou. Por que você está aqui e qual o seu maior medo? Muito bem. Então, vamos lá. Eu adoro essa frase do Einstein. Os problemas não podem ser solucionados pelo mesmo nível de consciência que os criou. E quando a gente está falando de medo, a gente está falando de consciência. Então, para eu lidar com os meus medos, eu não posso estar no mesmo nível de consciência que eu criei os meus medos. E como é que se formam os medos? Bom, nossas experiências na nossa infância, né, enquanto a gente está lá bebê, criança, vão moldando como é que a gente vai se relacionar com eles no futuro. Quando a gente tem uma experiência vivida que não é agradável, então forma um trauma. Inconscientemente, a gente carrega esse trauma conosco. Mas a gente não é o trauma. Então, é muito importante a gente se desidentificar dele. Porque o trauma é a marca daquilo que acontece que a gente carrega dentro da gente. E como criança, a gente não sabe lidar com os traumas e também com as nossas emoções. A criança não administra a emoção, não tem como. Ela ainda não está na fase cognitiva. E o que é o medo? Né? Eu vou começar a me basear em umas definições do Richard Barrett, que eu aprecio muito, e que me ajudou muito nesse processo. Né? Eu tenho muito prazer em ser amigo do... Está entrando mais alguém aqui. Mais 3, 4 pessoas. Bom, eu tenho muito prazer em conhecer o Richard e ter feito amizade com ele. O medo é uma resposta emocional instintiva, então é mais forte que a gente, ela ocorre a uma ameaça ou perigo que poderia comprometer a vontade do corpo de permanecer vivo ou comprometer o ego em atender seus desejos, vontades e necessidades. Então, essa é uma primeira definição do medo. Mas é bom saber que todos os seres humanos sentem medo. E o medo tem um lado positivo, porque ele nos protege, aumenta a nossa chance de sobrevivência em situação de perigo. Mas o outro lado é que ele pode nos impedir enfrentar e explorar problemas que não foram resolvidos, conflitos de relações e outros tipos de possibilidades. E conforme eu falei, os nossos medos, eles têm normalmente origem na nossa infância, nas experiências negativas que a gente teve lá. Ou, então, são aprendidos com as pessoas. Nas organizações, a família está aí, a escola está aí, a comunidade está aí, com os quais a gente convive. Eu achei muito feliz essa foto escolhida, por causa da... é uma teia de aranha mesmo.
que nos envolve, né? Nos prende. E aí eu entro com Richard Barrett, que, conforme eu falei, foi um dos maiores encontros de alma que eu já tive na minha vida, né? Temos aí quase a mesma idade. O ano passado, eu pude conversar com ele durante uma hora, o ano passado não, retrasado, 2019, no Hotel Bourbon, em São Paulo, no Ibirapuera, porque a gente vinha participar do encontro das pessoas formadas na teoria dele de coaching evolutivo, e tive a felicidade de encontrá-lo, conversamos quase por uma hora, foi um papo muito rico. Tá. São as pessoas mandando mensagens aí que estão querendo entrar, eu vou abrindo a sala aos pouquinhos. Bom, e aí, então... Rapidinho, desculpa. Se quiser me colocar de co-host, eu vou deixando o pessoal entrando. Opa, agora mesmo, Tiago, só um minutinho. Para isso eu tenho que interromper o compartilhamento e ir lá para participantes. Tiago, eu pensei que você já tivesse, viu? Tornar co-anfitrião, está na mesa. Prontíssimo, já estás lá. Perfeito. Desculpa interromper. Foi, muito obrigado aí pela ajuda. Bom, então, voltando. Estava dizendo dessa felicidade de ter conhecido o Richard, ter encontrado. E aí, eu vou começar a introduzir um pouco da teoria do Richard, que me ajudou na construção dos meus trabalhos para falar sobre medo e conversar com as pessoas. Há pouco tempo atrás, eu tinha desenvolvido uma mentoria em cima dos tipos psicológicos e caminhos para a espiritualidade. Então, as coisas foram se juntando e eu vou indo conversando com vocês ao longo do caminho. Então, o que o Barrett fez genialmente? Ele pegou a teoria do Maslow, da hierarquia das necessidades, né? E pegou lá que essas necessidades primeiras, fisiológicas, de segurança, amar e pertencer e autoestima, elas são baseadas em deficiências. Por que são deficiências? Porque é o que a gente não tem. E a gente busca. E nunca vai gerar um sentimento de satisfação duradoura. E a gente vive ansioso enquanto a gente não consegue satisfazer essas necessidades básicas. E o Maslow também tinha, no topo da pirâmide, as necessidades de crescimento que oferecem uma satisfação mais permanente no tempo e geram níveis mais profundos de motivação e compromisso. Então, o Barrett pegou a hierarquia de necessidades do Maslow e criou a hierarquia de valores. Então, ele saiu das necessidades do Maslow para a consciência. E aí ele pôs os níveis dele, 7 níveis, tá bom? O que eu acho interessante é, se vocês me permitem uma digressão, para quem acredita, se você olhar os 7 chakras, você vai tê-los aqui na ordem. O 4º chakra normalmente corresponde ao chakra cardíaco do coração, que é onde ocorre a transformação. Então, eu acho muito interessante e muito forte essas sincronicidades e coincidências que vão acontecendo. E aí o modelo dos 7 níveis de consciência do Barrett está lá, ó, sobrevivência, relacionamento, autoestima. Lembra, as necessidades básicas do Maslow estão nesses 3 níveis. Aí, transformação, coesão, fazer a diferença e serviço. Nível físico, ele separou relacionamento e autoestima no nível emocional. Aí, no nível mental, ele colocou a transformação. E aí, no nível espiritual, os níveis 5, 6 e 7. Agora, vamos prosseguir, tá bom? Um pouquinho. Eu vou pedir para quem quiser me interromper, levantar a mão. O Tiago está de confitrião aí, eu dou uma parada, se for o caso, para conversar. Então, vamos nós mais um pouquinho, vamos avançar. Quem sou eu, realmente? E aí, segundo o Barrett, e eu também acredito fortemente nisso,
A gente tem um núcleo interno, um eu superior ou alma. E nós somos o núcleo interno. Nós somos o eu superior, nós somos a alma. Só que a gente habita um corpo. E o corpo é físico. E o corpo vive num mundo da terceira dimensão. E a alma vive num mundo da quarta dimensão. O que significa que os níveis de frequência e vibração são diferentes. E aí começa também um caminho para a gente olhar o medo com uma percepção diferente. Então, temos lá o ego. Eu acho que essas fotos são muito fortes. Eu, quando as escolhi com essa intenção delas falarem. Então, eu vou deixar um minutinho para vocês poderem contemplar a diferença, né? O ego está lá com as normas, com as sociedades, com as expectativas, com todos os ismos. E, do outro lado, você tem a alma livre, leve, solta. Então, o que é o ego, né? É um aspecto da nossa personalidade que está associado ao corpo físico. Agora, como ele está na terceira dimensão, ele acredita que vive num mundo exclusivamente material e tem uma quantidade limitada de tempo para alcançar os objetivos. Então, o ego acredita na escassez e ele é sempre impulsionado pela necessidade de sobreviver. E o ego está enredado numa experiência diária no plano físico e está totalmente focado em satisfazer as necessidades básicas dos 3 níveis: sobrevivência, relacionamento e autoestima. Por outro lado, você tem a alma, que é o aspecto da personalidade que está associada a uma dimensão energética ou sutil do corpo humano. A alma acredita em abundância e suficiência. Sente-se confortável com a incerteza e se sente expandida com a mudança. Vive num mundo sutil e energético da quarta dimensão. Habita uma realidade quântica governada por possibilidades. Para a alma, tudo é possível. E procura o significado da existência e quer fazer a diferença para estar a serviço no mundo. Então, você já imagina o choque que existe entre alma e ego, o ego vivendo na terceira dimensão e a alma na quarta dimensão. E agora a gente vai olhar quais são as forças motivadoras nos 3 primeiros estágios na emergência e desenvolvimento do ego humano. Lembra as 3 primeiras? Sobrevivência, relacionamento e autoestima? Então, estamos aqui. A sobrevivência física é satisfazer as necessidades fisiológicas básicas de uma maneira que a pessoa consiga sobreviver mais um dia. Relacionamentos. Satisfazer as necessidades emocionais básicas de amor e pertencimento, de maneira que a pessoa se sinta segura e protegida. E autoestima. Satisfazer as necessidades emocionais básicas de respeito, de maneira que a pessoa consiga se sentir com valor próprio. Olha para mim, olha para você e vê se o dia a dia a gente não busca eternamente isso. Então, sob o ponto de vista do ego, esses 3 tipos de necessidade estão baseados na dependência. Lembra da hierarquia do Maslow? E nós satisfazemos tentando obter o que a gente necessita por meio do mundo externo. A gente sempre está buscando fora da gente. Sempre a busca é fora. No caso dos 3 primeiros estágios na emergência do desenvolvimento do ego humano. Por outro lado, você tem as forças motivadoras nos 3 primeiros estágios da evolução da alma. Que são coesão interna. A alma busca encontrar significado na vida ao se descobrir e integrar as motivações.
fazer a diferença, colocar em ação as motivações da alma, fazendo a diferença na vida das pessoas ou das comunidades através da expressão dos nossos talentos. É o que nós estamos fazendo aqui e agora. Né? É quando o Alex cria um mall. É quando todo mundo participa do Festival Raiz. E servir, quando fazer a diferença se torna um modo de vida permanente, nós entramos no caminho do servir desinteressado. Faltou apenas mostrar para vocês uma das transparências dos slides do Richard, que eu acho que é fantástico. Olha, então, a experiência do ego e da alma da realidade. Né? O ego está numa experiência da terceira dimensão da realidade. Então, morte e decadência, separação e isolamento, forma e densidade. Isso cria dualidade, com limitação e falta. E aí, isso se baseia no medo. A alma, por sua vez, como ela está numa quarta dimensão, ela está no ser, na conexão, na energia, na unidade. E ela olha para a possibilidade e abundância, ao contrário do ego, que olha para a limitação e a ausência. Então, num polo você tem o amor, do outro lado você tem o medo. Eu vou dar uma pausa pequenininha. Vou perguntar como é que vocês estão. Se o que eu estou falando até agora está fazendo sentido. E, ao mesmo tempo, convidando vocês a entender por que ao invés de fazer uma palestra, só eu precisei pôr muito slide. Porque se eu falo isso, o ego com medo nega. E quando eu coloco isso e faço você ler e me acompanhar, eu mexo um pouquinho com as defesas do ego. Alguém tem alguma pergunta até agora? Deixa eu olhar o bate-papo para ver como é que está. Bom dia, bom dia, bom dia. Valéria fazendo sentido total. Ok, então é por aí mesmo. Uma pergunta. Então, é como se, quando você está nessa dimensão do ego, o medo é maior. Porque é como se você tivesse apegado a questões mais materiais, é isso? E assim, que eu já até fiz, você já tinha conversado lá no começo do MOL. É isso? É nesse sentido? Oi, Ana. Ficou muito ruim o seu som. Se você puder pegar mais... Tá, você melhorou? Melhorou. É como se nessa dimensão do ego você tem mais medos. Os teus medos aumentam, porque você está mais apegado a questões materiais, seria isso? Das necessidades de três necessidades básicas. Eu vou expandi-las agora. Vou começar a falar. Normalmente é isso que acontece, viu, Ana? Muito obrigado. Né? Isso significa que você já sabe aquela areia que entra na ostra e vai formar a pérola, já está incomodando. Então, é isso mesmo. Esses 3 primeiros níveis são necessidades muito materiais. E eu vou, então, agora dar prosseguimento, continuar, para ir fazendo sentido. Bom dia, queridezas. Hoje só consigo ficar na escuta. Feliz por estar aqui. Bem-vinda, Cacá. Amo você. Então, vou compartilhar a tela. Para, a Bianca levantou a mão, acho que ela quer perguntar alguma coisa. Vamos lá. Pode falar, Bianca. Abra o microfone. Bom dia, professor. Professor, eu queria saber, nós estamos num momento muito crítico por causa da pandemia. Qual que é o sentido de uma sociedade com políticas públicas fazer com que a população fique presa nesses 3 primeiros níveis, sentindo totalmente o medo de não conseguir sobreviver, de não conseguir se manter, de não ter suporte
que é por direito ter o suporte para que ela consiga evoluir para um quarto, para um quinto, para um sexto, para um sétimo nível aí? Essa é uma pergunta. A outra é por que que o nível 4 está ligado ao chakra do coração, né? E, ao mesmo tempo, ele não está ligado ao sentir, mas sim com a questão mais mental. Ok. Então, vamos lá para o que eu puder contribuir, não é? Primeiro, se você qualquer momento entrar no site do Richard Berry, do Value Center, você vai ver que ele mapeia a cultura de diversos países. O Brasil é um deles. Bom, por que que nós estamos no momento de pandemia e estamos com as autoridades, segundo eu compreendi você, fazendo com que a gente passe por isso tudo? Calma que é 50-50. Existe uma ameaça real, que é o vírus, mas existe também uma escala de valores das lideranças atuais. Isso não é do Brasil, né? São poucos os países que você tem líderes, né, cujo nível de consciência esteja no estágio evolutivo do 4º nível para cima. Por outro lado, isso nos dá a propensão e nos mostra a responsabilidade de como a gente tem que acordar as pessoas todas e como a gente tem que ser luz nesse momento. Lembra que eu falei que o ego nos prende no medo, mas também ele nos garante a sobrevivência. Mas tem alguma coisa aí, Bianca, que é como eu lido com os meus medos de uma forma consciente, de modo que eu não me torne prisioneiro deles. Eu não vou entrar aqui porque eu não quero discutir política, mas como é que você liberta um povo? Educação. Educação em massa, uma reforma de educação fantástica. Educação, educação, educação. Quanto mais educação, mais consciência, mais capacidade de liberdade de escolha. Então, que cada vez mais nós possamos elevar os níveis de consciência para que a gente possa ser luz para as outras pessoas. É isso que precisa. Basta ver as nossas escolhas dos políticos que nós elegemos. E veja que eu estou pondo, nós elegemos. Então, a gente tem responsabilidade. Né? Não adianta dizer, eles estão lá fazendo isso, isso, isso e aquilo. A gente colocou eles lá. Num outro momento, voltando para a tua outra pergunta, é porque você pode trabalhar o medo conscientemente. Por isso que está no 4º nível, com uma transformação mental. A mente é uma ferramenta. É uma ferramenta. Como você a usa é que vai fazer toda a diferença. Eu posso sentir medo, mas o meu sentir não me permite lidar. Eu preciso de uma ferramenta. A ferramenta é a minha consciência mais a minha mente, que é capaz de olhar para esse medo de uma outra forma. Por isso que está nesse nível. Então, eu vou prosseguir mais um pouquinho, espero ter te respondido. Mas vai ficando mais claro, tá bom? Já já eu abro outro espaço para a gente conversar também. Então, estávamos aqui falando sobre essas diferenças de experiência da realidade, do ego e da alma. Não é? E um preso no medo e outro abraçando o amor desesperadamente. Então, aí entra o 4º nível da transformação. Esse caminho de transformação pessoal eu acho extremamente poderoso. Na medida em que as necessidades do ego permanecem insatisfeitas, o ego não consegue se alinhar com as motivações da alma. Essa é uma chave. O ego precisa se libertar dos seus medos antes que ele possa se unificar com a alma. Lembra?
Os 3 primeiros níveis estão aqui, o ego está nesses 3 primeiros níveis. Ele precisa passar por um caminho de transformação para ele poder se conectar com a alma. Muito bem. O campo de energia que é criado pelos nossos medos não é compatível com o campo de energia da alma. Lembra que nós falamos disso aqui agora há pouquinho, lembra? Então, o campo de energia do medo tem uma frequência de vibração muito mais baixa que o campo de energia da confiança, do amor, que é o campo de energia da alma. O processo de aprender a alinhar as necessidades do ego com as necessidades da alma é chamado de transformação pessoal. Esse processo de transformação envolve abrir mão dos medos relacionados a os 3 primeiros níveis básicos: não ter o suficiente, não se sentir seguro e não se sentir respeitado. E durante o processo de transformação, a gente aprende a buscar a satisfação das nossas necessidades não a partir das fontes externas, que é onde o ego busca, mas a partir das nossas próprias fontes internas. E o processo de resolver esses medos é chamado de transformação pessoal. Agora, esse processo é uma série contínua de confrontos entre as necessidades geradas pelas crenças subconscientes do ego, centradas no medo, e as necessidades da alma. E a cada confronto, a pessoa precisa aprender a unificar as necessidades do ego com a necessidade da alma. O ego é rígido, dominante, ele quer controlar. E a alma é suave, paciente, flexível, ela procura significado e conexão. Então, a alma geralmente não subjuga o ego, ela faz sentir a sua presença através de meios sutis, inspiração, intuição, sincronicidade. É o caminho que a alma se manifesta. Então, eu vou resumir um pouquinho, e eu acho que aí, Bianca, fica mais claro, né? A transformação ocorre quando aprendemos a dominar as necessidades do ego e começamos a incluir as necessidades da alma. Esse é um percurso que cada um de nós tem que fazer. Os fatores mais importantes que impedem a transformação são exatamente os medos do ego. Recapitulando e resumindo, então existem 3 medos do ego. Os medos baseados na crença de que não existe o suficiente dinheiro, segurança e proteção para satisfazer as nossas necessidades físicas de sobrevivência. Os medos baseados na crença de que não temos suficiente amor, amizade e relacionamento para satisfazer nossas necessidades emocionais de pertencimento. E o terceiro, o medo baseado na crença de que nós não somos bons, importantes, perfeitos o suficiente para satisfazer as nossas necessidades emocionais e de autoestima. Então, essa é a nossa briga. Estão respirando? Respira um pouco. Professor, faz muito sentido isso. Inspira e exala. É sério, né? É muito Percebe o seu sério corpo. Ao inspirar, cria espaço para esse novo tipo de informação que está chegando para você agora. Inspira. Quando você inspira, você cria um espaço dentro de você de acolhimento para essa informação.
Quando você exala, procura exalar o desconforto, entre aspas, o medo ou os medos. Inspira. Exala. Ao inspirar, eu abro espaço para essa informação que está chegando e que pode me ajudar a lidar de uma forma melhor com os meus medos. Ao exalar, eu exalo o desconforto que essa informação pode estar me trazendo, porque está mexendo com os níveis básicos de medo do meu ego. Inspiro, exalo e me abro para as possibilidades. Até aí, tudo bem? Inspira, exala, abre os olhos, dá uma espreguiçada, se você achar que vale a pena, porque pode parecer pouca informação, mas ela contém muita preciosidade, viu? Então, posso prosseguir mais um pouquinho? Vamos lá. Então, depois de ter feito esse resumo, e a gente entende que a gente precisa aprender a dominar essas necessidades, do ego, e incluir as necessidades da alma. Isso é muito forte, porque se a necessidade do ego são as necessidades baseadas na sobrevivência, relacionamento, pertencimento, as da alma são de conexão, são de servir, são de coesão. Então, qual é o alerta aqui? Enquanto eu aprendo a dominar a necessidade do ego, eu preciso começar a incluir a necessidade da alma, abrir espaço para a alma. Preciso conversar com a minha alma. E conversar com a minha alma significa que eu posso me sentar em silêncio, respirar, e mesmo que eu não tenha tido contato com a minha alma ainda, começar a chamá-la. Na minha meditação, na minha pausa de silêncio. Dizer para a alma que eu quero ouvi-la claramente. É um bom convite. Muito bem. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre crença. Essas crenças que a gente aprende durante a infância, a maioria dos nossos medos, conforme falei até agora, foram naquela fase de 2 a 7 anos e a gente não sabe lidar, né? Entre a idade de 2 e 7 anos, nós desenvolvemos a imaginação e as emoções, mas ainda não desenvolvemos a nossa capacidade cognitiva de pensar de forma lógica. E sem o apoio dessa cognição, formulamos crenças pessoais a partir de experiências emocionais e adotamos essas crenças culturais e familiares sem questioná-las. Pode olhar para você, olha para mim, olha para quem você quiser. E quando nós chegamos à adolescência, essas nossas experiências, o ambiente familiar, a cultura que a gente cresce, condicionaram profundamente a nossa mente. E aqui eu vou interromper para citar. Eu ia colocar um slide com isso, mas não coloquei. Mas me ocorreu de lembrar agora. Um autor budista chamado Tartang Tulku, um monge budista, que tem uma frase extremamente poderosa. Questionar e estar consciente. Estes são os nossos mais preciosos mestres. Eles moram no coração de todo ser humano que começa a acordar para o perigo e o desperdício de uma vida não examinada. Ok? Então, vamos lá.
Agora eu volto aqui para a gente continuar a conversar. Então, por que é que eu preciso examinar? Por que eu preciso questionar? Porque enquanto eu sou criança, eu não tenho a capacidade cognitiva de fazer o questionamento com consciência. Só que os medos de infância, eles ficam entranhados. E a gente cresce. Mas, para nós, os medos são iguais aos medos das crianças. É como se a gente regredisse a um estado ou estágio de criança com os medos. Então, é necessário questionar. E, Bianca, questionar e estar consciente. 4º nível, mental. Agora, os nossos medos podem ser de 2 categorias, conscientes ou subconscientes. Um medo consciente é um medo do qual a gente tem conhecimento. É um medo subconsciente, é um do qual a gente não tem conhecimento. Mas, é aqui que eu quero chegar, que pode tornar-se consciente e ser examinado, uma vez que nós tenhamos descoberto a sua existência. Qual o seu maior medo? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Por que você está aqui? E o domínio pessoal é o processo pelo qual nós investigamos nossos medos subconscientes, utilizando a nossa consciência. Assim, aprendemos como gerenciá-los, tanto quanto as emoções que estão associadas a esses medos. Todo medo tem por trás uma emoção associada. E agora vamos lá. Preciso que vocês estejam comigo aqui nesses 3 degraus, tá bom? O primeiro estágio de transformação implica em aprender a gerenciar, dominar ou liberar os seus medos conscientes e subconscientes para que você possa iniciar o processo de mudança do centro de gravidade de sua consciência centrada no ego para a alma. Isso é chamado de processo de domínio pessoal. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, reconhecendo que eu tenho medo, mas que eu não sou o medo. Então, eu me reconheço identificado e me desidentifico. E aí vai um beijo para a Ana Paula Partesani, minha colega de pós-graduação em psicologia transpessoal, com os 7 passos da IT, abordagem integrativa transpessoal. Identificação, reconhecimento, desidentificação. Quando eu consigo, isso funciona para mim e eu vou compartilhar com você. Quando eu consigo dizer, o medo está presente, mas eu não sou o medo, eu já consegui me separar, me desidentificar. A minha técnica é, bem-vindo. Isso é ensinado pelo Thich Nhat Hanh. Bem-vindo, meu amigo medo. Por que você está aqui? Vamos conversar sobre? E aí você conversa com o medo. Conversa mesmo, como se você pusesse uma cadeira lado a lado e você até pode fazer isso fisicamente. É mais um recurso adjunto da psicologia transpessoal. Você senta numa cadeira, senta você, a cadeira do lado é o medo. E quando você for conversar, você vive os 2 papéis. É extremamente rico. O segundo estágio envolve em descobrir a sua verdadeira e autêntica identidade. Essa identidade está além do condicionamento familiar e cultural. Tem relação com aprender quem você realmente é, o que tem significado para você, o que te motiva e como adotar os valores da sua verdadeira identidade.
Esse processo é chamado de individuação. Se você lembrar, quem usou muito o termo e usou foi o Jung. E o que o Jung chamava de individuação? Quando você consegue trazer o inconsciente para o consciente. Quando você joga luz na sombra. Quem você realmente é? Se neste mundo material da terceira dimensão do ego não houvesse nenhum tipo de restrição, o que você faria da sua vida? Quem você seria? Quais necessidades da sua alma pediria que você atendesse? Quais necessidades de conexão? Quais necessidades de serviço? O terceiro inclui em descobrir o propósito da sua alma. Quais são suas paixões? O que você quer fazer no mundo? O que gera um senso de significado para a sua vida e aumenta o potencial de realização pessoal? Esse é o início da sua autorrealização. Como estamos até aqui? Estou vendo muito sorriso aí, que coisa boa. Uau! Coisa muito boa. Ô, Guilherme Samuel, Estou obrigado. emocionada, Fará. Estou emocionada. É esse o objetivo. E com quanto mais gente, Bianca, a gente puder dividir isso, melhor. Guilherme, obrigado aí pelas palavras no chat. Mas eu acho que você vai acabar vendo um repeteco, porque não sei se você vai estar no mesmo grupo que me convidaram para falar amanhã. Então vamos nessa. Olha, então, venham comigo um pouquinho amigavelmente, não é? E percebam como esse tipo de informação faz diferença. E como quando a gente não tem aprendizado, e eu estou falando de educação, a gente ainda fica prisioneiro. Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar alguma coisa, eu sempre perguntava para mim, quando eu queria descobrir, eu perguntava a quem interessa o Santo Graal. Lembram dessa frase? Né? Então, manter as pessoas ignorantes a quem interessa e por quê. Muito bem. Então, vou prosseguir mais um pouquinho, tá bom? Ego e alma. Então, olha, dessa maneira, toda mente humana tem dois donos, entre aspas. O ego, que está buscando satisfazer as suas necessidades físicas e emocionais, e a alma, que está tentando satisfazer suas necessidades de realização, expressar-se plenamente no mundo ou expressar o seu propósito. Se nós compreendermos que somos almas num corpo humano, teremos que reconhecer que precisamos não apenas ser capazes de satisfazer as necessidades do nosso ego e alma, mas também as necessidades do nosso corpo. Temos que ter um olhar mais amigável para os nossos corpos, sem que as necessidades desses últimos sejam preenchidas. Nós não temos um veículo através do qual o nosso ego e alma possam se expressar. Eu pego as minhas fotos, como vocês viram, eu ponho autoria e sempre a cito. Veja que foto.
Dá uma olhada com calma nessa foto. Extremamente forte, né? Muito bem. Por outro lado, para a alma, é importante reconhecer que ela faz sentir a sua presença em nossas vidas se nós formos capazes de dominar nossos medos conscientes e subconscientes e estivermos dispostos a aceitar nossa verdadeira natureza ou identidade. Aqui tem dois trabalhos, vocês perceberam? Primeiro, a maestria de dominar nossos medos conscientes e subconscientes, e para isso a gente precisa passar por aqueles 3 estágios do processo de transformação: admitir o medo, que muitos de nós negamos, desidentificarmos dele, nos tornarmos amigos e podemos conversar com os nossos medos, trazê-los à luz e assim resolvê-los. E agora eu volto para cá. Mas, fora isso, eu preciso aceitar a minha verdadeira natureza ou identidade, que é a alma, que é a 4ª dimensão. Que, como a gente não pega, a gente muitas vezes não acredita que ela esteja presente e esteja conosco. E nos acalente. E aqueça o nosso coração, mostrando que existe inúmeras possibilidades para cada um de nós nos realizarmos nesse plano físico, nessa dimensão. A alma é uma semente e ela contém a essência de quem cada um de nós é e de quem cada um de nós pode se tornar. E não tem idade para isso, viu? Nem está tarde, nem está cedo. E desde o início ela está presente em nossas vidas. Mas, como a semente de uma flor ou de uma árvore, ela só vai crescer e florescer se ela for nutrida de forma apropriada. Qual é a qualidade dos nossos valores? O que nós escolhemos para a nossa vida? Com o que nós nos nutrimos? E aí eu faço uma pausa. Naquele meu livro Série de Reflexões, ou nas reflexões que eu publico nas redes sociais, eu digo que a gente não se alimenta só de comida, mas do que a gente vê, do que a gente toca, cheira, sente, dos amigos que a gente escolhe. Como você nutre a sua forma, de forma apropriada a sua alma. Então, um pequeno resumo. Se o seu ego tem medo de sobreviver, sua alma não será capaz de se expressar. Isso é duro, é pesado. Se o seu ego tem medo de se manter seguro, sua alma não será capaz de se conectar. Se o seu ego tem medo de se sentir seguro, sua alma não será capaz de contribuir. Eu vou deixar aqui a tela um segundinho para que vocês possam ler com calma. E aí, voltando para mim agora, dentro da metodologia do Barrett, lembra dos 3 primeiros níveis do ego: sobrevivência, relacionamento e autoestima? Se a experiência na infância com relação à sobrevivência não foi agradável, foi de falta de proteção, a crença limitante que a gente cresce é: não confio nas pessoas. O medo que fica armazenado em nós é de abandono. E o valor limitante que a gente cria é excesso de controle. Eu quero controlar tudo e todos. No segundo nível, se a experiência na infância
foi de falta de amor, esse nível está ligado ao relacionamento, lembre-se. A crença limitante vai ser eu não sou digno de amor. O medo armazenado vai ser rejeição. E aí o valor que eu crio para limitar, ser gostado a qualquer custo, ou então eu culpo os outros. E quando eu quero ser gostado a qualquer custo, eu faço muita concessão. E quando eu culpo os outros, eu me ponho no papel de vítima. No terceiro nível de autoestima, se a experiência na infância é de falta de atenção, a crença limitante que eu vou ter, sou inútil, sou um fracasso. O medo armazenado que eu vou ter é de desprezo. E aí, como é que eu faço para me sentir protegido ou seguro? Eu vou para o status e crio feudos, onde eu tenho iguais, onde as pessoas não me dizem não. Respira. Relaxa. Inspira. Exala. Vai criando espaço para essa informação. Inspira. Exala. E vai criando espaço para essa informação. Vou deixar alguns segundos. Prosseguindo. As crenças são pressupostos que sustentamos como verdades e são geralmente baseadas em nossos condicionamentos pessoais e culturais. Elas, bem como os valores, podem ser positivas ou potencialmente limitantes. Quando você acredita ou se identifica com seus pensamentos ou associados às suas crenças limitantes, você sofre e fica mais distante de alcançar o seu potencial. Quando você se torna consciente dessas crenças e as relativiza, compreendendo que fazem parte de padrões estabelecidos e não são verdades absolutas, você, além de não sofrer, fica mais perto de conquistar os objetivos, realizar seus sonhos. Você cria a realidade emocional que você experimenta através dos seus pensamentos e crenças. Portanto, o sofrimento emocional é opcional. Isso é muito forte. Cada um de nós cria a nossa realidade por meio dos nossos pensamentos, crenças e medos. E assim a gente se torna prisioneiro ou carcereiro dos nossos próprios medos. Numa das minhas reflexões, eu costumo dizer que a mesma chave que prende é a chave que solta. E, para mim, essa chave tem um nome específico. Eu não sei qual seria para você, mas, para mim, é consciência do amor. O amor liberta. Então, ame-se. Senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeiro, coloque em você. Ame-se primeiro. Cuide-se primeiro, para você poder cuidar dos outros. Pois bem, reconhecendo e transformando seus pensamentos e crenças, você pode se ver livre da ansiedade
do estresse, das frustrações e das reações irracionais. Nós criamos o nosso mundo através dos nossos pensamentos, crenças e medos. E antes de eu passar por esse exercício final, para dar tempo da gente conversar um pouco, olhe para você um pouquinho, respira agora mais um pouco. Fazer uma pausa de alguns minutinhos, tá bom? Inspira. Exala. Inspira. Exala. Procura sentir você. Sentir o seu corpo. Quando você inspirar, você leva o ar até algum lugar que você esteja sentindo desconforto no seu corpo. E quando você exalar, é como se você limpasse aquele lugar desse desconforto. Inspira, leva o ar para um lugar de desconforto, exala, limpando aquele desconforto, tirando do seu corpo. Inspira, exala. Agora, inspira e entre em contato com a energia amorosa do seu próprio coração. Inspira. Perceba o amor que emana do seu coração, primeiro para você mesmo. Imagina uma luz verde clarinha, 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 saindo do coração e envolvendo todo o seu ser. Inspira, sinta essa luz verde clarinha envolvendo todo o seu ser, lhe oferecendo proteção, lhe oferecendo segurança, lhe oferecendo acolhimento. Inspira, exala. Vai recolhendo novamente essa luz verde para o seu coração, devagarinho. Inspire, agradeça essa presença da sua alma em você. E quando você quiser voltar, você já sabe o caminho. O caminho é o coração. Inspira, exala. E abre os olhos no seu tempo. Muito bem. Boa, Cacá. 11h11. Quando você colocou isso no chat, é realmente o tempo da alma, né? 11, 2 pontos, 11. Que bom.
Então, eu agora vou indo para os finalmente. São 11h17 e estamos dentro do tempo. Então, só me dá um segundinho mais. Então, para finalizar, eu estou me baseando no livro Amando a Realidade, 4 perguntas que podem mudar a sua vida, da Byron Katie. E eu fiz uma adaptação, tá bom? Ela fala de desafiando crenças. Eu, então, coloquei uma barra medos limitantes. Essa crença, esse medo é verdadeiro? A segunda pergunta, você pode garantir com absoluta certeza que essa crença, esse medo é verdadeiro ou verdadeiro? A terceira pergunta é, como você reage ou o que acontece quando você acredita nisso? E a quarta é quem você seria sem esse pensamento, sem essa crença limitante, sem esse medo? Quais as possibilidades que se abrem a partir daí? Então, vou deixar a tela. O pessoal do Raiz me pediu para gravar, eu estou gravando, e depois acho que esse bate-papo vai para o YouTube, mas se você quiser ou fotografar a tela, ou, enfim, ou ler um pouquinho mais uma vez, né? Essa crença, esse medo é verdadeiro? Pode-se garantir com absoluta certeza, isso é científico. Como você reage quando você acredita nisso? E quem você seria sem esse pensamento, sem essa crença limitante, sem esse medo? Vou deixar vocês alguns minutinhos em salas separadas, o que aprendi hoje e como eu saio daqui hoje, tá bom? Vou criar salas, nós estamos em 17 pessoas, 16 agora. Então, vou criar. São 11h20, 5 minutinhos de papo. Cinco minutos de papo, tá bom? Olá, você está sozinha? Tá. Minutinho só.
No meio de uma aula, eu estava falando na aula, por isso eu não estou entendendo. Estamos de volta. Então, esse é o meu oferecimento hoje. Um agradecimento especial ao MOL. Para fomentar o desenvolvimento é necessário coletar, conectar e compartilhar, ora pedindo, ora oferecendo, sempre com um coração gracioso, humilde e disposto a ajudar. Se joga, que aqui tem rede. Muito bem. Que bom estar com vocês aqui. Espero que tenha sido uma oficina que tenha trazido alguma contribuição. E vou abrir microfone, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Já estamos às 11h29, quase terminando. E os microfones estão abertos. Quem precisar sair, por favor, pode ficar à vontade. E daqui a pouquinho eu vou estar encerrando. Então, para quem quiser abrir o microfone, está aberto. Professor, se você quiser, né, responder ou quiser compartilhar, qual foi o período, assim, o momento da sua vida em que você conseguiu fazer essa transformação, em se libertar das necessidades básicas? Como foi que você passou por esse processo? Como foi que você fez isso acontecer na sua vida e trazer você para esse lugar que você ocupa hoje e faz esse trabalho que você está fazendo? Bom, eu vou tentar dar uma resposta direta, né, Bianca? A vida é a vida. Você lembra quando eu falei da individuação do Jung, que tem uma faixa até os 39, 40 anos, que é conhecida também como metanoia? Eu tive um estresse muito forte. Eu tinha lá meus... Acho que aqui dá para você dar uma olhadinha como é que eu era. Aí eu tive um estresse muito forte, resultou, depois de um processo de autoconhecimento muito grande, num livro chamado Direto do Coração. Não tem mais, só se encontra em sebo. Como eu devia ter 40 e hoje eu estou com 73, tenho uns 33 anos já. E foi aí, há 33 anos, todo número significativo, né, que eu mergulhei nesse processo de autoconhecimento. É lógico que ler, estudar sobre a filosofia budista e a psicologia budista me ajudaram muito. Fazer terapia me ajudou bastante. Ler sobre diversas religiões me ajudou bastante. Ler muito sobre psicologia me ajudou bastante. A filosofia hinduísta também tem me ajudado bastante. E o propósito de buscar hoje com o meu trabalho, eu busco contribuir para, com o despertar, o ampliar da consciência das pessoas, para descobrirem que por trás do medo
ou das dificuldades, existe uma presença, um amor maior que é extremamente acolhedor e integrador. Então, é com esse propósito. Espero ter respondido a você. E foi um ano que eu passei de estresse, viu, Bianca? Não foram um mês, 2 meses, foi um ano. Muito bem. Só mais uma coisa. Qual foi o seu maior desafio durante esse ano de extremo estresse? O que aqui dentro ou aqui dentro estava em processo de mudança que chacoalhou de tal forma, causando tanto estresse, dentro daqueles níveis que o senhor mostrou para a gente, apresentou, qual que era o seu maior quê? Ou como? Ah, Quem que o senhor colocou na cadeira para sentar e conversar? eu acho que eu, como qualquer pessoa que chega na metanoia, que eu acho que isso acontece para todos nós, né? Precisa ver se a gente tem ouvido para ouvir, que é o grito da alma, dizendo: me escuta, me escuta. E como é que eu percebi isso, né? Quais os valores que eu estava vivendo? E se eu estava vivendo de acordo com eles? Onde eu não estava feliz? Essa é uma pergunta extremamente poderosa. Onde eu não estou feliz? E lembra, quando você fizer essa pergunta, você vai mexer com o ego. E ele vai se proteger. Não, nada, eu estou ótimo. Não, é um mecanismo de negação. Né? Onde eu não estou feliz? Fala, Guilherme Samel, meu amigo querido. Oi, Fará. Tá ok o áudio? Obrigado, estou impressionado aqui com a beleza e com a qualidade da aula. Fará, uma pergunta para ouvir da sua experiência de uma forma simples, para não abusar, e eu acho que também para entender dessa perspectiva. Como que você explica a importância e a praticidade desse conteúdo todo no ambiente corporativo? Como que você coloca isso em poucas palavras, justamente para ouvir assim de forma simples, por onde que apoia esse mundo, que eu acho tão bacana visto dessa forma, mas às vezes parecem separados, né, distantes. Por Então, favor. Guilherme, aí vai o primeiro aspecto. Por que eu teria medo de levar isso para um ambiente corporativo? Ok? Vai bater nos 3 níveis, entre os quais provavelmente rejeição. Mas se eu não desafio o medo, eu não levo isso para um ambiente corporativo. E tem muita gente que está precisando escutar e está querendo ouvir, mas não sabe o caminho. Então, o que eu posso, quando vou falar disso sobre isso num ambiente corporativo, eu coloco valores também. Os valores da cultura, do ambiente e os valores pessoais. E onde a cultura está vivendo valores? E onde ela está em choque com valores? E é em cima de valores, porque a teoria do Barrett é toda ela em cima de valores. Não é? E eu volto a dizer, acho que foi uma das aquisições da minha alma que me deixou mais feliz ter conhecido o Richard. Estamos aí, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas estamos aí nessa mesma faixa, sabe? E então a primeira resposta é levar isso para o ambiente corporativo dessa forma como eu levei para vocês, mas com muito cuidado. E advertindo, lembra qual foi o meu primeiro aviso para vocês?
Eu estou usando texto, por quê? Porque se eu começar a falar, vai ter bloqueio. Para não... Mas quando eu estou com a tela, com a fotografia, com aquilo que está escrito, e você está de olho aberto, é mais fácil fazer o match com você do que você negar. E por isso que eu usei essa metodologia aqui, nessa oficina. Respondi? Muito bem. Fechamos? Ana Paula, obrigado pela presença. Sara, Juliana Nunes, muito querida, aqui de Piracaia. Ontem eu tive o prazer de participar de uma facilitação da Juliana também, ontem à tarde. A Juliana tem um projeto aqui que é muito lindo. Chama-se Sementeira e lida com educação de crianças. Quem quiser conhecer, a Sementeira em Piracaia. Muito bom. Cacá, eu vi que estava aí, Valéria, Ana Reis, minha colega de MOL também. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença. E que as almas brilhem. Vou encerrar a gravação e vou encerrar agora o nosso encontro. Tiago, alguma coisa que eu possa ser útil, além da minha gratidão por ter sido co-anfitrião? Não, só gratidão mesmo, Fará. Gratidão por tudo isso que você passou para a gente, foi incrível. Um forte abraço a todos e até breve, se Deus quiser. Até breve.